Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Métodos Matemáticos para Engenharia. Nesse vídeo aqui nós estaremos abordando o item D do exemplo 6, que é um exemplo que nós vimos trabalhando aí nos últimos vídeos, né? O exemplo 6, ele nos solicita o seguinte: determine as funções cujas transformadas de Fourier são dadas a seguir. Então nós já abordamos anteriormente os itens A, B e C. E agora vamos encerrar esse exemplo com o item D, que corresponde à função K de ômega igual a 1 sobre 2 mais i, né? Tudo isso aqui no denominador ao quadrado. Aqui no quadro, gente, nós temos, né, a função que nós queremos calcular a transformada inversa, que é a função k de ômega, e temos as regras que nós vamos utilizar. Essa aqui já é uma regra batida, a gente vem utilizando ela nos exemplos passados, mas vamos utilizar essa aqui também, que diz que a transformada de Fourier de x vezes uma certa função é i vezes a derivada da transformada de Fourier desta função f em relação à variável ômega. Então, gente, temos aqui o seguinte, ó. Vou dividir essa questão aqui em partes. Note que vou começar calculando a transformada inversa de uma função de suporte, uma função K1 de x, K1 minúsculo, viu? Sempre quando eu botar o x aqui é porque eu estou falando do K1 minúsculo, no domínio do tempo. Vamos pensar o seguinte, ó. Eu quero calcular a transformada inversa desta função aqui, ó, 1 sobre 2 mais i ômega. Note que não é a mesma função que esta, porque não tem o quadrado. Essa aqui é uma função batida, né? Para eu calcular essa transformada inversa aqui, basta eu multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2π, né? Manter essa parte aqui, 2 mais i ômega, puxo um dos raiz de 2π para fora, né? Vezes f a menos 1 de quem? Eu vou botar aqui embaixo, né? Talvez não caiba aqui porque eu botei as regras ali. Então vai ser f a menos 1, raiz, né? De 2π, puxando esse para fora, porque essa parte aqui nós sabemos que tem a transformada tabelada. 1 sobre raiz de 2π vezes 1 sobre 2 mais i ômega. Aí aqui nós temos o que? Essa transformada aqui vai ser o quê? Né? Raiz de 2π vezes e elevado a menos 2x vezes u de x, ou se você preferir de forma mais explícita, né? Vamos anotar aqui na frente para ganhar espaço, né? Raiz de 2π é elevado a menos 2x, se x for maior que zero, maior ou igual que zero, e zero se x for menor que zero. Beleza? Então, por que eu fiz isso? Vamos observar uma coisa muito interessante aqui, que é o seguinte. Se eu considerar a minha função K1, ó, estou usando o índice 1 aqui porque eu não estou usando a função K. Se eu considerar a minha função K1 de ômega sendo isso aqui, nós temos o seguinte, ó, I de K1 de ômega, o K aqui agora maiúsculo, né? Estou no domínio da frequência, de ômega vai ser I vezes D de ômega desta função aqui, ó, 1 sobre 2 mais I ômega. Mas aqui eu posso usar uma regrinha lá do cálculo 1, ó, vai ser I vezes D de ômega. Vou transformar isso aqui numa potência, ó, 2 mais i ômega a menos 1. Essa derivada aqui, gente, é como? Olha só. Nós vamos descer esse menos 1, multiplicar por essa função e a derivada interna. Então vai ser isso aqui, ó, i vezes menos 1 vezes 2 mais i ômega a menos 2 vezes a derivada interna, que é i. Aí nós vamos ter aqui, ó, i vezes menos 1 vezes i. I vezes i daí ao quadrado, vezes menos 1 dá 1. Então, tudo isso aqui, ó, essas constantes multiplicativas aqui vão virar 1. Então, nós vamos ter só isso, ó, 2 mais i ômega a menos 2, que é 1 sobre 2 mais i ômega ao quadrado. Olha só o que a gente quer calcular, ó. Certo? Então, o que que nós vamos notar aqui? Assim, nós podemos observar que I df de ômega, ou D, quer dizer, o meu K de x, né, vamos colocar assim, ó, o meu Kzinho de x, que aí sim é meu objetivo, vai ser o quê? Vai ser a transformada inversa da função Kzona de ômega, mas esta, por sua vez, ela é o quê? É esse cara aqui, ó. É o f a menos 1 de quem? De I de K1 de ômega de ômega. Que nós vimos que é o quê?
esta função aqui, ó, é o f a menos 1, né, de 1 sobre 2 mais i ômega ao quadrado. Mas essa aqui é o quê? É exatamente x vezes f de x. Ou melhor, x vezes k1 de x, onde k1 de x é esta primeira função aqui que nós achamos. Ó, é só multiplicar essa função por x. Então, no final, nós vamos ter o quê? Que nossa k de x, né, kzinho minúsculo, vai ser o quê? X vezes k1 de x, que vai ser o quê? Raiz de 2π, x elevado a menos 2x, se x for maior ou igual que zero, e 0 se x for menor que zero. Tá certo? Se você quiser, você pode usar a função u também para deixar mais compacto, né? Uma forma. Então seria raiz de 2π vezes x vezes e elevado a menos 2x vezes u de x. Ou desta forma aqui. Tá certo? É uma questãozinha, eu diria, em comparação com as outras, um pouco mais complicada, porque tem essa questão de você conseguir enxergar isso aqui, mas é uma questão aí para a gente abrir a mente também, porque todas aquelas propriedades que a gente colocou lá, de alguma forma, elas vão ser utilizadas em algum momento, tá certo? Pode ser que no meu material não coloquei todas as formas, ou não utilizei todas, mas assim, elas são importantes, tá certo? Por isso que estão lá na nossa tabelinha de transformadas, que a gente falou há alguns vídeos atrás. Mas vamos voltar aqui para o material, né? Aqui nós começamos calculando a derivada da função k1, onde a função k1 era essa função suporte, que ainda não tinha o quadrado. Aí a derivada disso aqui é o que, gente? Isso aqui é a menos 1, né? Como eu passei, aí eu desço, fica menos 1 vezes o i que sai da interna, né? E aí fica a menos 2. Aí eu desço, então aqui eu botei um pouco mais direto, mas ali no quadro está mais explicado, beleza? Então o procedimento ali eu acho que ficou um pouco melhor. Por outro lado, a função k1, ela tem uma transformada dada por quem? A transformada inversa. Aqui eu ajustei ela, ó, multiplicando por raiz de 2π sobre raiz de 2π, então escrevi dessa forma. Então eu posso dizer que k1 de x, ou seja, a transformada inversa desta função de suporte aqui, certo? Não é a minha função objetivo, ela vai ser o quê? Vai ser raiz de 2π vezes a transformada inversa dessa parte. Então essa parte que eu aplico a transformada, essa aqui eu jogo para fora, né, do operador de transformada. Então nós vamos ter isso aqui, ó, raiz de 2π elevado a menos 2x vezes u de x. Até aqui nada de novo. A gente calcularia isso aqui tranquilamente pelos exemplos passados. Aí o que a gente observa? Que a k de x, que é a que a gente quer no final das contas, né, que está associada ao k de ômega, ó, então ela sem índice, ela vai ser a transformada inversa desse cara aqui. Mas esse cara é quem? É i vezes a derivada da nossa função de suporte. Mas a gente sabe que a transformada disso aqui é o que? É x vezes o f de x. Mas o nosso f de x é o k1 de x. Pronto. Multiplicamos aqui, ó, x vezes raiz de 2π elevado a menos 2x u de x, ou dessa forma aqui, se você preferir. Beleza? Então é um exemplinho para você fazer aí mais de uma vez, para você ficar esperto, né? Porque ele envolve um pouquinho mais de raciocínio do que os anteriores, tá certo? Mas essa propriedade assim como outras que nós utilizamos, ó, estão aqui na nossa tabelinha de transformada, ó. Tá certo? Eu até coloquei ali no quadro, né? Mas faz questão de mostrar aqui também a sexta propriedade. Então, nesse exercício, a gente usou, né, a propriedade 2, né, no item D, e também a propriedade 6. Beleza? Até a próxima.